Saudações, dando prosseguimento às videoexposições sobre gestão institucional em saúde. Nós vamos tratar agora especificamente da perspectiva sistêmica de gestão em saúde, numa apresentação esquemática sobre alguns dos elementos que são primordiais nesse tipo de análise. Bom, conforme eu já referi em outras apresentações e outras videoexposições, existem inúmeras perspectivas de abordagens e ênfases sobre gestão institucional em saúde. Eu tenho destacado nas apresentações pelo menos 3 perspectivas e ênfases que eu convencionei chamar de uma perspectiva administrativa, que tem a ver com a teoria geral da administração, todo um acúmulo, eu diria, secular de formulações, métodos, tecnologias, dispositivos para administração pública, né, e para administração privada relacionadas à gestão como intermédio, e a ênfase nesse tipo de perspectiva, né, a partir da ideia de hierarquia, controle, eficiência, produtividade e lucro. Também tenho destacado a perspectiva burocrática no sentido weberiano do termo, né, com ênfase a organizações de intermédios da gestão a partir também de uma lógica de hierarquia e controle, mas com ênfase em padronizações, em formalizações e na ideia de meritocracia institucional, que não pode ser confundida com o debate sobre meritocracia social. Mas é uma questão importante, é um aporte importante que, no caso brasileiro, tem uma incidência significativa, principalmente se a gente for analisar os termos da administração pública que estão na Constituição de 88, essa perspectiva ela é muito significativa. Acerca da perspectiva estratégica, que ainda não foi tratada, né, que tem a ver com cálculos, com movimentos estratégicos visando disputas, né, interativas por poder, por autonomia, é uma temática que vai ser tratada em seguida. Eu vou enfatizar nesse momento a perspectiva sistêmica, né, que tem como questões a se destacar ideias como poliarquia, funcionalidade, autoprodução, regulação e adaptação. Então, entrando especificamente no assunto, né, a discussão sobre perspectiva sistêmica evidentemente tem a ver com a definição sobre sistemas, o que seriam sistemas. E essa é uma discussão também que há décadas tem tido formulações teóricas significativas, complexas, tem havido a definição de metodologias e de tecnologias para a discussão da teoria de sistêmicas, para a implementação, né, dessa racionalidade sistêmica. E tem várias definições, evidentemente. O que é importante realçar é que a discussão da teoria de sistemas, que vem desde o século XIX, ela provém originalmente de campos das ciências, campos científicos, das chamadas ciências naturais, da biologia, da física, da matemática, e somente em meados do século passado é que vai haver uma formulação acerca de teorias de sistema social. Em todo caso, uma definição preliminar, primordial, e podem haver várias definições sobre o que são sistemas, é que o sistema é um conjunto de elementos, isso é uma obviedade, né? Só que não é um conjunto qualquer de elementos, mas um conjunto de elementos que guardam entre si princípios de identidade. Todos esses elementos que conformam um conjunto, eles têm um princípio de identidade em comum que os identifica, evidentemente, sendo redundante, mas os vincula, né, a esse sistema, a esse conjunto. Outra característica imprescindível para um sistema, além do princípio de identidade em comum para todos os seus elementos componentes, é a ideia de que esses elementos estabelecem entre si dinâmicas interativas. Eles interagem e eles têm relações de interdependência. Esse conjunto interativo, né, interdependente de elementos, também interage com outros sistemas e com o ambiente. Então, nessa racionalidade há uma
interveniência de um conjunto de sistemas, né, que interagem extrinsecamente, ou seja, sistemas interagem com outros sistemas, e se a gente analisar um sistema olhando para dentro, né, um sistema intrinsecamente, também vai haver uma interação entre os elementos que compõem esse sistema. E isso é uma abstração, né, teórica, uma abstração racional, mas que tem consequências importantes em termos não somente de modelagens, de tecnologias, de métodos, mas também de práticas e processos e práticas, né, de gestão institucional. Um autor que precisa ser destacado, né, que formula uma teoria de sistemas sociais lá pelos meados do século XX, né, décadas de 40, década de 50, é o sociólogo Parsons, Talcott Parsons. E essa formulação do Parsons, ela é muito importante porque ela vai ter decorrências, né, e vai ter leituras e reconfigurações no campo da saúde, no campo institucional da saúde, por isso esse autor está sendo evidenciado aqui. Mas o Parsons, né, ele vai definir que existe um ambiente, né, um ambiente global, existe um grande sistema social, e dentro do grande sistema social existem inúmeros subsistemas. Alguns ele vai enfatizar como mais significativos, e uma das formulações dele dão conta de que a sociedade, para funcionar, né, a sociedade para ter uma certa regulação, ela precisa, né, de sistemas formais, de sistemas que são conformados por organizações formais, as chamadas instituições. Então, na teoria de sistemas sociais, né, existem os sistemas institucionalizados. Dito de outro modo, os sistemas que são formados, né, por organizações formais que estão especializadas na produção de determinado tipo de bens e serviços. E essa é uma ideia que vai explicar, de certa maneira, a discussão sobre os setores, né, de produção de serviços a partir de políticas públicas ou de políticas privadas, e isso é uma questão que é colocada em ênfase nessa apresentação. A ideia, né, dessa teoria de sistemas parsonianos é que os sistemas, eles estão encadeados, eles estão vinculados, eles interagem, mas existe uma relação de hierarquia entre sistemas, pelo menos os sistemas institucionalizados. Então existem grandes sistemas institucionalizados na economia, na representação política, na produção de políticas públicas ou políticas privadas. E esses sistemas, né, têm subsistemas que, por sua vez, também estão organizados em subsistemas, como aquela bonequinha russa, né, a chamada matrioshka, que tem várias bonequinhas dentro de bonequinhas. Então, a ideia de que há um grande sistema social, existem subsistemas abrangentes, como da economia, das políticas públicas, das políticas privadas. Dentro desses subsistemas existem outros subsistemas menores que são especializados, né, na produção de serviços, por exemplo, de saúde, de educação, de obras, de assistência social. E aí nós vamos ter um encadeamento de sistemas, né, numa configuração complexa, né, mas pautado pela ideia de hierarquia, né? Os grandes sistemas, né, contêm os sistemas intermediários que contêm os sistemas menores. Daí porque eu enfatizo essa ideia de sistemas hierarquizados em relações de continência, ou seja, há um grande continente que é o ambiente, dentro do ambiente outro grande continente que é o sistema social, e dentro do sistema social subsistemas e subsistemas de várias ordens, de várias naturezas, encadeados e interagindo. Uma representação esquemática, né, da ideia desses sistemas sociais institucionalizados, eu cheguei inclusive já a referi-la numa videoexposição anterior, é a ideia de que a sociedade ela está organizada em 3 grandes setores, né, e a partir desses setores estão
contidos sistemas institucionalizados e seus subsistemas. Então, o grande primeiro setor é o Estado, né, a sociedade política é representada no Estado, que tem, né, sistemas institucionalizados de ação política que estão setorizados, estão especificados, como, por exemplo, para previdência, para saúde, para defesa, educação, assistência social e vários outros, né, que podem ser denominados ou definidos a partir de cada contexto institucional, de cada estado, de cada país, né. Há um segundo grande setor que é, digamos assim, evidenciado pelo mercado, mas rigorosamente representa a chamada esfera privada nas relações de produção, de comércio, né, de bens e serviços, que também está organizado em subsistemas, né, no caso, muitos deles são similares aos subsistemas das políticas públicas. Então existe um setor privado de saúde e seus sistemas privados de saúde, de previdência, de educação, de assistência social, e também haveria, né, um setor além do setor estatal e do setor de mercado, que seria denominado como um setor privado não estatal. Alguns autores vão chamar de setor de quase mercado, mas convencionalmente aqui no Brasil costuma-se chamá-lo de terceiro setor. O primeiro setor seria o Estado, o segundo setor seria o mercado, e esse terceiro setor, embora ele seja regulado pela égide do direito privado, ele não é estatal e tampouco ele opera na logística do mercado, pelo menos em termos formais. Mas também se organiza em subsistemas, em serviços, na produção de serviços em áreas similares, né, como educação, assistência social, saúde e outras áreas. Então isso aqui é só uma representação rápida, né, dessa ideia parsoniana, né, de um sistema social que está subdividido em grandes sistemas ou grandes subsistemas que por sua vez se desdobram em outros subsistemas intermediários e menores. E outra questão importante na formulação parsoniana é que todos os sistemas institucionalizados, né, todos os sistemas que estão compostos por organizações formais, eles têm funções que são imprescindíveis. E a discussão dessas funções sistêmicas, ela, em certa medida, ela guarda uma analogia também com as ciências naturais, porque são funções sistêmicas na biologia, são funções sistêmicas na física e outras ciências naturais. Mas uma dessas formulações é: todos os sistemas institucionalizados, todos os sistemas formados por instituições especializadas, digamos assim, eles têm uma característica que é chamada de entradas, de inputs. O que seriam os inputs nessa logística sistêmica? É tudo aquilo que está no ambiente, tá? ou é produzido, provocado por outros sistemas, que vai, de certa maneira, sensibilizar aquele sistema institucionalizado que está sendo analisado. Então aquilo que produz algum tipo de estímulo, né, para o sistema, ou, né, o sistema vai requerer, vai se nutrir daquele tipo de estímulo. Então o input, na verdade, é tudo que é identificado, é reconhecido, é selecionado e é absorvido pelo sistema institucionalizado de ação. É claro que quando eu der um exemplo prático, acho que fica mais fácil entender essa funcionalidade, mas a ideia que eu quero enfatizar aqui é que todo sistema institucionalizado, portanto todo sistema social composto por organizações formais, por instituições, por pessoas, evidentemente, ele precisa, ao se relacionar com o ambiente, né, reconhecer e absorver determinadas energias, determinados impulsos, determinados estímulos, para que ele possa existir, para que ele possa atuar, inclusive. E, evidentemente, o sistema, ao se relacionar com o ambiente e receber
entradas, receber inputs, ele necessita processar esses estímulos. Ele precisa processar essas energias, esses impulsos, né? E ao processar, ele então busca formas de se adaptar, né? E de interagir com o ambiente. E há elementos nesses sistemas institucionalizados que são especializados nesse processamento. Então, a ideia de processamento, né, na teoria de sistemas, ela equivale à ideia de gestão, porque processamento nada mais é do que processar as entradas, processar os inputs. Ao processar, né, ao fazer processamentos com relação a estímulos do ambiente, o sistema gera desgastes, ele se desgasta, ele produz gastos, né? E evidentemente, se esses gastos forem maiores do que a energia que é utilizada para nutrir, para manter o sistema, esse sistema se inviabiliza, né? Mas todo o sistema tem gastos, e para o sistema se adaptar e ele funcionar a contento, ele precisa, ao processar as entradas, ele precisa gerar gastos e desgastes, ele precisa de alguma forma regular esses gastos e desgastes, de modo a não inviabilizar a sua própria existência. E, evidentemente, os sistemas, ao reagirem, né, aos inputs, eles produzem também energia, eles produzem algo que bens e serviços, né, que são chamadas saídas, os outputs. Então, na verdade, os chamados sistemas institucionalizados de ação, principalmente, eles produzem bens e serviços a partir dos inputs e do processamento dos inputs, e vão gerar, né, isso a partir de uma organização específica para a sua produção. Então, os outputs, na verdade, é aquilo que é produzido pelo sistema institucionalizado a partir do seu processamento daquilo que ele absorveu como input. Ainda, né, prosseguindo e ainda com analogia às ciências naturais, essas saídas produzidas pelos sistemas produzem impactos no ambiente. São chamados de outcomes na literatura. E esses impactos, inclusive, né, podem alterar o ambiente, podem influir outros sistemas que interagem com esse sistema em questão, e no longo prazo, principalmente, podem produzir o que se chama de feedback, né, que é uma ação retroativa, ou seja, a saída, né, a produção daquele sistema, ao impactar no ambiente, muda as condições do ambiente, e essa mudança de condições do ambiente vai alterar inclusive os próprios inputs numa espécie de um ciclo, né, dinâmico, onde existem alterações, modificações todo o tempo, né, que são de curto prazo, médio prazo e longo prazo, e o sistema sempre então tem que procurar estar se regulando, estar se adaptando a essas mudanças permanentes, né, nas condições do ambiente e na sua relação com outros sistemas. Então essa é uma simplificação de algo complexo, é uma tradução muito sintética das funções sistêmicas, mas eu estou utilizando isso como referência porque alguns autores vão tomar essa elaboração esquemática, vão tomar essa referência das funções sistêmicas para propor o que seria, né, um sistema de saúde, quais seriam as funções de um sistema de saúde, como deveria funcionar os sistemas de saúde. E um dos autores mais proeminentes nessa formulação se chamava Avedis Donabedian. Avedis Donabedian, ele era do Líbano, né, viveu nos Estados Unidos, e meados da década de 60 ele começou a elaborar uma proposta, e é importante realçar que a pretensão original do Donabedian era analisar a perspectiva sistêmica de serviços médicos, especificamente serviços médicos, com ênfase na qualidade de serviços médicos. O Donabedian, ao longo de mais de 20, 30 anos de formulações e de
aportes muito importantes para a discussão da teoria de sistemas na saúde, ele nunca pretendeu extrapolar a sua modelagem para sistemas mais complexos, sistemas abrangentes de saúde que tomassem como componentes algo além dos serviços médicos específicos. Entretanto, outros autores vão tomar essa formulação original do Donabide e vão fazer essa extrapolação e vai tentar analisar sistemas mais complexos a partir desse modelo do Donabide. Mas o modelo do Donabide ele guarda uma relação muito clara com aquela formulação anterior do Parsons sobre funções de sistema, quando ele define que os sistemas de serviços de saúde evidentemente tem inputs, e aí o Donabide vai chamar esses inputs de estruturas. O que seriam as estruturas? Seriam os recursos necessários para os sistemas de saúde funcionarem. Recursos financeiros, recursos tecnológicos, recursos normativos, regulamentações, legislações, normas institucionais, e recursos humanos, o trabalho humano em saúde, o trabalho profissional de saúde. Então, no modelo Donabedian, os inputs, enquanto função sistêmica, seriam os recursos necessários, as estruturas e os recursos necessários para os serviços de saúde funcionarem. O segundo elemento nesse modelo donabediano são os processos, que equivale, é claro, à função de process na teoria de sistemas, que é uma questão muito evidente, quer dizer, o processamento das estruturas, o processamento dos recursos. Alguém precisa captar recursos, organizar estruturas e processar esses recursos, essas estruturas para produzir serviços. E evidentemente, isso fica bastante evidente que equivale à gestão. Quer dizer, os processos no modelo donabediano são os processos de gestão, são os processos e práticas de gestão institucional, cuja ênfase é lidar com os recursos, lidar com as estruturas para, enfim, produzir os outputs, que ele vai chamar de resultados, eu vou analisar enquanto resultados, e os impactos da produção desses serviços. Então, o modelo Donabedian ele tem três componentes, o modelo sistêmico tem três componentes, que é o componente de estruturas, o componente de processos e o componente de resultados. Ao longo desses últimos 30, 40 anos, é abundante a produção de análises de modelos, inclusive modelos de avaliação de sistemas de saúde, onde nós vamos encontrar indicadores de estruturas, de processos, de resultados. No caso, os resultados são os indicadores de produção de serviços, são os indicadores de impacto da produção desses serviços sobre o estado de saúde das populações, indicadores epidemiológicos, indicadores desse tipo. Então nessa logística do Donabedian, ele reduz as funções sistêmicas, que são mais complexas, quer dizer, tem inputs, tem processes, tem desgastes, entropias, tem outputs, tem outcomes, que são os impactos, e tem os feedbacks, as retroações. Ele reduz isso, condensa isso em três grandes componentes, que são os componentes das estruturas, processos e resultados, que tem tido uma repercussão muito grande nos últimos anos, como eu disse, e também formulações derivadas e propostas de modelos de avaliação. Nós temos vários casos, vários exemplos no Brasil, inclusive. Se vocês pegarem, por exemplo, o PEMAC, que é um programa de avaliação da qualidade na atenção básica, e analisar os indicadores que estão estabelecidos ali para analisar a qualidade da atenção básica, vocês vão identificar principalmente indicadores de estrutura e de resultados. São poucos os indicadores de processo, mas até porque é mais difícil definir o que seria indicador de processo, indicador de gestão. Mas é muito comum a produção e a utilização
né, de indicadores de estrutura e de resultados para avaliações de sistemas de saúde. Particularmente eu tenho algumas críticas, né, e tenho escrito sobre isso, e algumas restrições a esse modelo, realçando e resguardando sempre que não foi pretensão do Donabid extrapolar esse modelo para algo além de serviços específicos de assistência médica, mas aí a crítica vai às extrapolações, ou seja, as tentativas de pegar esse modelo do Donabid e utilizar ele para analisar sistemas de saúde mais complexos. Uma das primeiras considerações críticas, eu acho que significativas, é que a questão mais importante, né, a razão de ser dos sistemas de saúde, notadamente dos sistemas públicos de saúde, é que eles funcionem, operem em razão da identificação e da seleção de problemas e necessidades de saúde. No modelo donabidiano, que é um modelo mais clínico, né, isso fica como um pano de fundo, um contexto, né? Claro que todo mundo diz que todo o sistema de saúde tem que se organizar para dar respostas às prioridades em termos de problemas, necessidades e demandas de saúde. Mas do ponto de vista metodológico, isso não fica claro nessas extrapolações. Inclusive, se a gente for analisar as várias aplicações desse modelo donabidiano de sistêmico para avaliação de sistemas de saúde, os indicadores de problemas de saúde, de necessidades, de prioridades em termos de demanda, eles são praticamente desconsiderados, eles são sempre referidos, são sempre citados nos documentos, mas na prática, quando a gente vai ver os indicadores, né, eles são pouco utilizados, e na prática também nos processos de gestão concretos, nos processos reais de gestão, eles são muito utilizados para definir a maneira como os sistemas vão se organizar, as tomadas de decisão em termos de gestão, em termos de processamento. Outro problema que eu identifico nessa formulação é a ideia de que o trabalho humano, o trabalho profissional, possa ser reduzido apenas ao seu aspecto recursivo. A ideia de recursos humanos, que é uma ideia que não é só da teoria de sistêmicas, ela vem das teorias da administração, né, da lógica taylorista, fayolista, de que os trabalhadores eles são recursos de uma lógica, de uma racionalidade, que lhe sequestra a criatividade, as ações intencionais. Então, trabalhadores têm só comportamentos regrados e precisam, portanto, ser controlados, precisam ser regulados nessa logística. Essa redução do trabalho humano a mero recurso humano no componente de estrutura, eu acho que não é só uma redução esquemática de uma modelagem sistêmica, mas ela é uma redução ideológica importante, uma redução, né, de análise política importante, e eu acho importante realçar isso como uma dificuldade, um problema desse modelo donabidiano. Outro problema que eu referi rapidamente é que quando a gente vai analisar a aplicação desse modelo em termos de gestão, eu me refiro a processos e práticas concretas de gestão, ou em termos de avaliação, né, sistêmica em saúde, são muito poucos os indicadores que são de processo. Na verdade, abundam os indicadores de estrutura e de resultados, mas há uma dificuldade, e essa dificuldade é natural, de que se estabeleça claramente o que seriam indicadores de processo e, portanto, como é que se deveria operar a gestão de sistemas de saúde e como se deveria avaliar a gestão de sistemas de saúde. Na prática, acaba se avaliando a gestão em saúde por indicadores de estrutura e indicadores de resultados, mas indicadores de processo propriamente ditos, são raros, e essa dificuldade eu acho que ela é sintomática da insuficiência desse modelo, das restrições desse modelo. E também a pouca ênfase, não só no modelo, mas na utilização desse modelo sistêmico do Donabidia, na análise sobre impactos de longo prazo e dos chamados feedbacks, das chamadas mudanças ambientais que levam a alterar toda a logística sistêmica, inclusive. Então, essas restrições, eu acho que elas têm muito a ver com a formulação original, porque a formulação original do modelo de sistema do Donabidia era para a clínica.
era para análise e avaliação da clínica, particularmente da clínica médica, e não para a saúde coletiva, não para uma abordagem mais abrangente de sistemas, né, institucionalizados de ação e saúde. E no momento que tu pega um modelo que foi formulado para uma análise sistêmica, né, é uma análise sistêmica, mas da clínica e restrito à clínica, e extrapola ele para uma análise mais complexa, ele vai ter problemas, ele vai ter restrições, embora ele tenha se tornado hegemônico. Eu diria que a maior parte das formulações, das utilizações da teoria de sistemas em saúde, no caso da saúde, tem a ver com esse modelo, ou estão, digamos assim, restringidas ou circunscritas a essa modelagem do Donabídia. Outro problema que precisa ser realçado é que a própria teoria de sistemas, ela evoluiu. Quer dizer, aquela formulação do Parsons e outros na década de 40, 50, 60, ela foi reformulada na década de 70, principalmente, surgiram autores importantes e que vão tomar ainda como referência formulações das ciências naturais. Por exemplo, na teoria de sistemas da biologia, né, onde há uma lógica darwinista de que os sistemas ambientais eles foram feitos para adaptação, e a evolução inclusive dos sistemas ambientais, as dinâmicas evolutivas dos sistemas ambientais tem a ver com o equilíbrio dinâmico, com a homeostase e com a adaptação ao ambiente. Não conseguia se explicar a questão das mutações, as mutações genéticas, ou seja, de repente um elemento de um sistema que é mais adaptativo, ele se diferencia, ao se diferenciar ele gera um estímulo, uma perturbação que altera todo o sistema, e aquilo não era uma lógica adaptativa, foi uma mutagênese, ou seja, uma mutação genética, algo que surgiu e que se modificou e que criou uma perturbação que altera não só aquele sistema, mas todo o seu ambiente. E surge a ideia de autoprodução. E essa ideia ela é trazida também para a discussão da teoria de sistemas sociais. Um autor alemão chamado Luhmann, ele vai propor de que os sistemas sociais têm a particularidade da autopoiesis. Poiesis é uma palavra em grego que significa ação criativa. E aí isso é fácil de entender, né, pela sociologia, porque os principais elementos que compõem os sistemas sociais, né, não são as organizações institucionais. Evidentemente são as pessoas, né, e as pessoas são criativas, e as pessoas produzem estímulos criativos. Elas não têm só comportamentos regrados, elas não operam só por propósitos de adaptação, né, e elas geram demandas, elas geram estímulos onde elas estiverem. E, portanto, o trabalho humano, o trabalho profissional, ele não é só recursivo, não são somente recursos humanos. Ele é um trabalho autopoético, ele é um trabalho criativo. E o Niklas Luhmann, esse alemão, ele vai trazer essa formulação que é muito importante, que vai dizer: olha, os sistemas sociais, eles têm uma função de autoprodução. Eles não existem só para se adaptar. Eles não são meramente adaptativos. E o elemento humano, o trabalho humano nos sistemas, ele é criativo e ele gera inovações e gera perturbações, no bom e no mau sentido do termo, que alteram a lógica de funcionamento dos sistemas. Então, digamos, é a inclusão da criatividade humana como uma função sistêmica no caso da teoria de sistemas sociais, que é diferente da mutagênese na biologia ou na mutagênese na física. Mas essa ideia de autoprodução, essa inovação que vem desde as décadas de 70, ela não é incluída, ela é desconsiderada naquela análise convencional do modelo Donabídia. Uma outra importante formulação é a ideia de que os sistemas, na verdade, eles não estão organizados de forma hierarquizada, verticalizada. Os grandes sistemas
contém os sistemas intermediários, que contém sistemas menores numa lógica vertical. Quer dizer, muitos autores, eu chamo a atenção para o Robert Dahl, que é um autor que no final da década de 60 vai escrever sobre ciências políticas, mas isso é aplicado na teoria de sistemas também, vão definir que, na verdade, o arranjo dos sistemas é um arranjo complexo em rede, né? Não existem só verticalidades e hierarquias, mas existem arranjos transversais, os sistemas se organizam e interagem em vários arranjos, em várias arquiteturas, né? Portanto, não seria uma hierarquia, uma ordem vertical, mas uma poliarquia, várias ordens, né? Então a ideia de reticularidade, de organização em rede, de organização múltipla em vários arranjos, de poliarquia, também é uma formulação da teoria de sistemas, ou que é utilizada na teoria de sistemas principalmente a partir da década de 70, e que não entram naquele modelo donabidiano de estrutura, processos e resultados. Dito de outro modo, tá, essa discussão teórica, digamos assim, e essa discussão modelar, esquemática, ela é importante porque a partir desse entendimento a gente vai discutir o que seria gestão, portanto o que seriam os processamentos sistêmicos de gestão, né, nas instituições de saúde e nos sistemas de saúde. Na lógica do Donabidian, a gestão seria o processamento de recursos e estruturas para produzir resultados. Claro que eu estou fazendo uma redução, mas grosso modo seria essa uma definição clara desse modelo triplexo, né? Tem 3 plexos: o plexo de estrutura, o plexo de processos e o plexo de resultados. Mas isso é mais complexo. E por ser mais complexo, né, alguns autores vão trazer novas formulações. Um desses autores sou eu tenho escrito sobre isso, tenho defendido teses sobre essa questão, não teses acadêmicas, né, mas disposições sobre isso, e tenho produzido algumas provocações. Mas, no meu entendimento, né, e numa perspectiva sistêmica restrita, lembre-se que eu sempre estou colocando a perspectiva sistêmica como uma das perspectivas complementares acerca da gestão em saúde, além da administrativa, da burocrática e da estratégica, e de outras que eu não refiro. Mas o que eu quero chamar a atenção é que numa nova conformação de logística sistêmica, a questão primordial é o reconhecimento dos problemas, das necessidades e dos desejos em saúde. Atenção que eu agrego aqui um sentido e um termo que geralmente não são utilizados nas teorias de sistema. Quer dizer, o que vai gerar demandas para os sistemas de saúde não são somente problemas e necessidades, mas também desejos de saúde. E desejo não é a mesma coisa que necessidade. Há toda uma discussão psicanalítica sobre o desejo, né, e o desejo como um input, uma lógica social ampliada, mas que precisa ser reconhecida e precisa ser enfatizada nessa discussão. Quer dizer, o que move os sistemas de saúde, ou que deveria mover os sistemas de saúde, pelo menos, notadamente os sistemas públicos, são os problemas de saúde, as necessidades de saúde e os desejos de saúde. E é claro que são esses problemas, essas necessidades e esses desejos que vão produzir demandas, principalmente demandas espontâneas. O que são demandas espontâneas? São as buscas ativas aos serviços de saúde, as buscas espontâneas aos serviços de saúde, por vários motivos, por várias determinações, determinações múltiplas, biológicas, psicológicas, sociais, espirituais, mas que são, digamos assim, a razão de ser dos sistemas institucionalizados de saúde, notadamente dos sistemas públicos. E aí, se o sistema reconhece os problemas, das necessidades e desejos de saúde e coloca isso como uma questão primordial, a ideia de gestão em saúde não é só uma ideia de gestão de processamento de recursos e estruturas, mas uma ideia de gestão autopoética, uma ideia de gestão criativa. Porque é preciso que o sistema processe
sistemas de saúde e os serviços de saúde que compõem o sistema de saúde processem esses problemas, essas necessidades, esses desejos e as demandas que são geradas a partir desses problemas, necessidades e desejos. E o que seriam esses processamentos? Aí a coisa começa a ficar mais complexa, porque na verdade é necessário que a gestão, os processos e práticas de gestão sistêmica tenham sensibilidade, especificidade e selecionem esses problemas, necessidades e desejos. Ou seja, é preciso priorizar problemas, é preciso priorizar necessidades e desejos para se definir quais seriam essas prioridades que teriam respostas do sistema de saúde na forma de produção de bens e serviços. E ao fazer isso, é preciso processar também, aí sim, os chamados capitais e recursos, ou seja, os recursos financeiros, os recursos físicos, os recursos tecnológicos, um pouco na lógica do componente de estrutura do Dona Bídia, mas diferenciando esses capitais e recursos, distinguindo esses capitais de recursos do trabalho profissional, que não é meramente recursivo. O trabalho profissional é criativo, é autopoético. Mas eu vou definir qual é o trabalho profissional e quais são os capitais e recursos e como utilizar esses capitais e recursos, como programá-los em termos de investimento, custeio, para produzir os serviços, a partir, evidentemente, da definição de quais são minhas prioridades em termos de problemas, necessidades e desejos. Dito de outro modo, de uma forma mais sintética, a gestão ela deve definir quais são as suas prioridades em termos de problemas, necessidades e desejos de saúde, no contexto onde ela está atuando, evidentemente. A partir dessa definição, identificar quais são as demandas espontâneas a partir dessas prioridades, e aí captar a força de trabalho, organizar a força de trabalho, captar recursos capitais e organizar, processar esses recursos capitais para então produzir os serviços. Mas sempre lembrando que quem está na gestão são pessoas criativas também. E é possível que a própria gestão gere demandas para o sistema que não sejam somente aquelas demandas que estão vindo de fora, estão vindo do ambiente para o sistema reconhecer e selecionar. Isso acontece muito, inclusive, porque boa parte das iniciativas de gestão em saúde são decisões políticas, às vezes corporativas, às vezes de interesses privados, ou de ganho eleitoral, que não tem nada a ver com os problemas, as necessidades e desejos de saúde da população, dos grupos populacionais, são gerados no sistema como uma espécie de uma autoprodução orientada por interesse corporativo, interesse privado. Isso é muito comum. Mas também existem inovações e criatividades que surgem na gestão, que o sistema vai organizar respostas, que não tem a ver necessariamente com os problemas, necessidades e desejos prioritários, mas que são importantes em termos de organização sistêmica. É claro que tudo isso vai gerar a organização e a produção de bens e serviços. Então, é uma função evidente da gestão de sistemas de saúde organizar quais são os serviços que vão existir aí, quais são os recursos que eles vão utilizar, como eles vão funcionar, qual vai ser a acessibilidade a esses serviços, ou seja, a ideia de sensibilidade e seletividade tem a ver com a organização das portas de entrada desses serviços, por onde as pessoas e suas demandas vão acessar os serviços de saúde, como esses serviços vão funcionar, em termos do processamento do trabalho profissional, quem é que vai trabalhar nesses serviços, e aí vai haver então a organização da produção dos bens e serviços a partir dos vários componentes que vão estar disponibilizados no sistema de saúde. Outro elemento importante que já foi referido é que, evidentemente, esse trabalho profissional, assim como os recursos físicos, os recursos tecnológicos, sofrem gastos e desgastes, e compete à gestão, em termos sistêmicos, controlar esses gastos e desgastes. Então, a ideia de que trabalhadores de saúde se desgastam,
né, não só fisicamente, mas emocionalmente, tem desgastes, esses desgastes impactam no sistema de saúde, deve ser uma preocupação da gestão. A gestão deve estar operando no sentido de como lida, como atenua, né, os desgastes dos trabalhadores e também as políticas, né, e as estratégias institucionais para se lidar com desgastes físicos. Então, só um exemplo, uma estratégia institucional de manutenção de equipamentos, ou manutenção do funcionamento de equipamentos, de veículos, equipamentos de saúde, ela tem a ver com dos atributos da gestão que lidam com esse componente de entropia, de estresse, que são os desgastes dos serviços de saúde. Uma vez produzidos os serviços de um sistema de saúde, esse sistema de saúde vai provocar algum impacto, né, sobre o estado de saúde das populações. Isso precisa ser analisado, precisa ser monitorado, né, pela gestão. Então isso é algo que todo mundo já conhece. A gestão ela precisa monitorar indicadores sobre se os serviços que estão sendo produzidos estão impactando ou não no estado da saúde da população, em que medida estão impactando, mas sempre é importante realçar que os impactos produzidos, né, pelos serviços de saúde podem ser impactos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Alguns serviços de saúde só vão impactar no médio e longo prazo e muitas vezes isso não é considerado, não é analisado. E que esses impactos, inclusive, né, no longo prazo principalmente, podem provocar alterações contextuais e mudanças ambientais que vão alterar, inclusive, os problemas, necessidades e desejos de saúde. E isso precisa ser monitorado. Então, o monitoramento do impacto de indicadores no curto prazo, no médio prazo, análise de tendências futuras, de cenários futuros de impactos. Aí quando eu falo longo prazo, eu estou falando de 20, 30 anos, eu estou falando de décadas, né, que podem servir para reorientar a organização dos sistemas de saúde, são componentes imprescindíveis da gestão sistêmica. É claro que esse modelito aqui ele ficou mais complexo do que o modelo de estrutura, processos e resultados. Ele traz mais componentes, mais atributos da gestão, que eu sistematizaria rapidamente, já está ficando alongada essa videoexposição, nos seguintes competências, digamos assim, atributos para a gestão na perspectiva sistêmica. Uma delas é identificar, selecionar e priorizar quais são as demandas dos sistemas de saúde a partir dos problemas, necessidades e desejos. Então a chamada análise de situação de saúde ela é primordial, ela é prioritária e ela é preponderante da definição de como é que os sistemas vão se organizar. Isso parece óbvio, parece lógico, isso é muito repetido em textos, em discursos, mas se a gente for analisar na prática e ver de perto como é que funcionam as gestões de sistemas de saúde, nós vamos ver que infelizmente a análise de situação de saúde e o monitoramento de prioridades em termos de demanda são muito poucos utilizados, né? São muito referidos, são muito propagandeados, mas são muito pouco utilizados, né? Embora exista tecnologia disponível para que se faça isso. Outra questão importante é, a partir da definição das prioridades, organizar as portas de entrada dos serviços que compõem os sistemas de saúde. É a discussão sobre acessibilidade. Quais são os termos de acessibilidade, né, de fluxos e de encaminhamentos, né, quando a pessoa entra num sistema de saúde, as chamadas linhas de cuidado, que é uma discussão muito presente hoje na gestão da clínica e do cuidado, na ideia de governança clínica, né, as guidelines. Toda essa discussão é uma discussão recente, mas são atualizações da teoria de sistemas que estão sendo aplicadas e que estão trazendo aportes importantes para, digamos assim, refinar e ampliar aquele modelo original de estrutura, processos e resultados. Mas a gestão de sistemas de saúde tem que se preocupar em organizar, né, quais são as dinâmicas de acesso e quais são as dinâmicas de condução de casos, de acompanhamento de casos, né, de linhas de cuidado na perspectiva dos serviços que compõem o sistema de saúde, né? Isso é imprescindível e isso eu estou enfatizando. Outra questão, né, que
compete à gestão, é um atributo da gestão, é a identificação e o processamento de recursos financeiros, físicos, tecnológicos, né, que seja compatível, que seja coerente com as prioridades que foram identificadas na análise de situação. Isso é uma obviedade, né, mas não é o que acontece. Na verdade, o que acontece muitas vezes é o oposto. A oferta de recursos, a disponibilidade de recursos, ela é feita sem nenhuma conexão com os problemas e necessidades prioritários, ela é pré-estabelecida, ela é imposta muitas vezes. Então lá o Ministério da Saúde define um programa, define uma prioridade, aquele pacote chega pronto e a gestão naquele determinado contexto adere ou não adere àquela imposição programática de recursos. Ela não tem opção de definir a programação de recursos a partir de suas prioridades. Isso já vem pronto, já vem empacotado, né, de fora para dentro do sistema de saúde. Isso é uma dificuldade que é identificada e que foge à logística sistêmica. E evidentemente, né, como o trabalho humano, o trabalho profissional não pode ser reduzido somente a recurso, a identificação e o processamento do trabalho profissional, né, também coerente, compatível, subordinado às prioridades em termos de necessidades e desejos e demandas de saúde, é uma questão chave para a logística sistêmica. A partir daí, e muitas vezes as pessoas limitam e reduzem a ideia de gestão de sistema somente a esse aspecto aqui que eu vou falar agora. Dizer, a gestão precisa organizar quais são os serviços, onde eles devem estar localizados, como é que eles devem funcionar, quem deve trabalhar ali, como é que são os processos de trabalho que vão se dar e qual é a conexão, qual é a relação, qual é a interdependência entre os vários serviços que compõem o mesmo sistema. Porque os serviços que compõem o sistema, eles vão estar especializados, vai ter atenção básica, média complexidade, alta complexidade, as várias especialidades, e é imprescindível para que seja um sistema, e não só um amontoado de serviços no mesmo lugar, mas para que seja um sistema que eles estejam, de acordo com aquela definição lá no começo, eles estejam articulados, integrados e interdependentes e sinérgicos, ou seja, eles estão somando forças e não dividindo ou concorrendo. E essa é uma questão importante, é uma questão central, né? Mas decorre, mais uma vez eu vou enfatizar, da identificação e seleção de prioridades em termos de demandas, né, a partir de problemas, necessidades e desejos em saúde. É imprescindível, né, que a gestão institucional monitore e controle gastos e desperdícios de recursos, né, faça manutenção preventiva de recursos, monitore e busque lidar, né, com o desgaste dos trabalhadores e do trabalho profissional. Então esses três atributos aqui eles têm muito a ver com aquele componente de entropia, de estresse, né, mas tem a ver como é que eu lido, né, para controlar os gastos, os desgastes e lidar com os desgastes humanos, os desgastes dos trabalhadores de saúde numa perspectiva, né, de cuidar de quem cuida de gente, né? O termo é muito utilizado isso, mas numa racionalidade sistêmica isso deve ser considerado e deve ser evidenciado. Outra função, né, é analisar se os serviços que estão sendo produzidos estão produzindo impactos, né, que estão gerando impactos, quais são esses impactos. Eu posso estar produzindo um serviço e não estar alterando em nada o estado de saúde da população, e aí isso precisa ser monitorado pela própria gestão no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, evidentemente. Tenho que monitorar e fazer prospecções de longo prazo. Então os indicadores agora relacionados aos problemas, necessidades de saúde e os indicadores relacionados à produção de serviços e impacto de curto prazo, eles vão levar a que tendência no futura, em termos de décadas, né? O que vai acontecer daqui a 20 anos, 30 anos com o perfil de problemas, necessidades em saúde? Porque se houver modificação significativa
tendencial, pelo menos, ou numa projeção de cenário futuro, eu já tenho que preparar o sistema de saúde para essas alterações futuras. Um exemplo clássico é o caso brasileiro. Quer dizer, há 3 décadas atrás predominavam problemas de saúde em condições agudas, né, chamadas condições agudas, que requeriam serviços de pronto atendimento, né, ou de atenção especializada de curto prazo. Hoje predominam as chamadas condições crônicas, que requerem muito mais apoio ao autocuidado, reabilitação e manejo de longo prazo do que atendimentos de curto prazo ou pronto atendimentos. Entretanto, o sistema de saúde ele está organizado para a demanda de 30, 40 anos atrás, e aí ele não está dando conta dessas modificações em termos de prioridade de demandas. Então essa análise, né, ela é fundamental. A gestão ela precisa estar sempre fazendo prospecções de futuro, fazendo análise de tendência de longo prazo e se preparando para as modificações estruturais que ocorrem lentamente, gradualmente, mas a gestão precisa se reorientar em funções dessas tendências de futuro, dessas projeções de futuro. Então são essas, né, as formulações, e sempre enfatizando, e vou colocar isso como um atributo primordial, por isso eu deixei para o fim, a compreensão do sentido de autopoiese, a compreensão de que a gestão ela pode ser criativa, ela pode inovar, ela pode criar demandas que vão impactar com relação ao ambiente, com relação aos outros sistemas, que não são necessariamente aquela dinâmica de adaptação e de regulação do que vem de fora daquele sistema de saúde. Então, a gestão sistêmica ela pode disputar a direcionalidade política e não somente fazer aquela condução de caráter regulatório e adaptativo, e isso é uma questão muito importante, não só para a teoria de sistêmicas, mas para a teoria política. Essa foi uma videoexposição longa, eu trouxe vários elementos, né, para essa discussão, mas esses desdobramentos, essas derivações das várias funções que foram apontadas aqui podem ser trabalhadas especificamente em outras videoexposições mais curtas. Eu agradeço a atenção de todos e vamos seguir na produção dessas videoexposições que nos auxiliam depois nos debates, em aulas presenciais e em outras atividades de extensão aqui das nossas iniciativas. Um grande abraço para todo mundo.